Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O chamado Natal. Mas vou tirar essa palavra Natal. Vou tirar a palavra Natal e vou colocar a vinda de Jesus na face da terra, conforme está escrito em João, capítulo 1, quando diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está claro? Vamos fazer uma passagem pela Bíblia observando isto? E eu quero depois estender além um pouco umas coisas que são úteis a gente observar. Abramos, portanto, nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15, que é a primeira ocasião que podemos assim dizer nas Sagradas Escrituras, que de uma forma clara está anunciado para nós o nascimento ou a vinda de Jesus a este mundo. Na verdade, o capítulo 3, verso 15, não fala em de Jesus, mas fala algo importante que precisamos considerar. Quando diz no verso 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Verso 15. Esse texto, irmãos, é quando fala da queda do homem. O homem Adão, e nele também toda a humanidade. Observe esse ponto: toda a humanidade caiu aqui no capítulo 3, quando nossos pais, Adão e Eva, cederam àquela tentação e transgrediram o mandamento de Deus. O contato de Deus foi perdido, cortado ali. A vida que desfrutavam com Deus perdeu-se também e foram expulsos do paraíso. E nisso não foram só eles, nós também, porque nós estávamos em nossos pais. É depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso é que nascem então os filhos. Portanto, já nós nascemos, a humanidade veio ao mundo por Adão, quando esse já estava caído, fora da presença de Deus e já debaixo daquela sentença: certamente morrerás. E com ele toda a humanidade, a perdição de toda a humanidade. Mas quando Deus vem trazer o castigo desta falta, que não era só de Adão e Eva, era também da serpente, em particular a mulher, ele disse isto: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É quando então, castigando ou dando a sentença para a serpente, fala da mulher que haveria inimizade contínua entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Observe esse verso, mas que é muito importante, e o conhecimento do português, da língua, da gramática é importante neste momento. Quando diz assim no verso 15: entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando à serpente.
E diz que da semente dela, tua semente. O tua é dirigido à pessoa com quem nós falamos. Então haverá inimizade entre a tua semente, a semente da serpente, que é o diabo, inimizade entre a semente da serpente e a sua semente. Falando sua, está referindo-se a uma outra pessoa, a terceira, que seria a mulher, a semente da mulher. E aqui que diz, esta é para aquela situação ou objeto que está mais perto, ou a última palavra citada, sua semente, semente da mulher. Esta semente da mulher te ferirá a cabeça. Aqui que entra Jesus. A semente da mulher que feriria a cabeça de Satanás é Jesus. Hoje é notório. Naquele tempo não era dito. Esperava-se somente um vencedor, um salvador, um libertador, um redentor, que ia desfazer a obra do diabo, mas ninguém sabia quem. Viria da mulher, um filho de mulher. E diz aqui, e tu lhe ferirás o calcanhar, porque a serpente também conseguiria ferir a Jesus, mas uma ferida simples, uma ferida no calcanhar. Essa ferida no calcanhar é a morte na cruz do Calvário. O máximo que o diabo pôde fazer com Jesus é levá-lo à morte no Calvário. É o máximo. Mas não foi nada, sarou logo. Em 3 dias Jesus estava ressuscitado. Está claro, irmãos? É a primeira citação da vinda de um Salvador pela mulher. Passando as páginas, nós vamos para Isaías. Mas antes estou lembrando que quando Deus escolheu um rei, Saul, da parte dos filhos de Belial, está escrito assim, dos filhos do diabo, houve um comentário, é esse aí que vai nos libertar? Havia então uma expectativa do diabo sobre essa sentença de Deus, de um homem que viria trazer libertação. E quando Deus separou a Saul para reinar sobre o povo, eles pensaram, será que é esse? Deus constituindo um rei? É esse aí que vai pisar a cabeça da serpente? E zombavam, desprezaram Saul. Sim, porque não era Saul. Não era Saul. Mas continuemos. Nós citamos para os irmãos Isaías. Em Isaías nós temos 2 profecias importantes. Uma no capítulo 7 e outra no capítulo 9. E é quando nós faremos menção também. Porque temos outras passagens em Isaías. Mas só capítulo 7 depois capítulo 9. Aqui no capítulo 7 reinava Acás. E um profeta foi enviado a Acás para lhe falar sobre os propósitos de Deus de uma peleja que estava para acontecer. As lutas constantes no reinado do povo de Deus, etc. Mas, sendo dado a palavra, o próprio profeta disse ao rei, pede um sinal ao Senhor. Um sinal qualquer. No alto, no céu ou embaixo na terra. Mas o rei temeu e disse, não vou pedir sinal nenhum a Deus. Não vou pedir sinal nenhum. O verso 13 encontramos então o profeta dizendo, então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afatigardes os homens, senão que ainda afatigareis também ao meu Deus? Verso 14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Pronto, aí já está clareando mais um pouquinho. Emanuel virá de uma virgem, de uma mulher, mas virgem ainda, sem o contato de um homem, no sentido masculino. Então uma mulher daria à luz ao Emanuel. A palavra Emanuel é chave, quando a sua interpretação é Deus conosco. Aí está um mistério, irmão de Jesus. É Deus
conosco. Aquele que era o Criador, agora vem até nós para ser também o Redentor. Emanuel. Quando, na verdade, Jesus nasceu, não teve o nome de Emanuel. Não. Mas não foram essas letras que seriam um nome, mas o significado da sua pessoa, Deus conosco. Repetindo, passando a página, indo para o capítulo 9, o verso 6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí vai clareando mais. Esse que nos seria dado, um menino, o Emanuel citado antes. Ele é também o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Observem isto. Pai da Eternidade, Pai da Eternidade, Pai da Eternidade, Deus Forte. Emanuel é Deus conosco. Esse é Jesus. Continuemos mais um pouquinho, irmãos. Essa expectativa da vinda de Jesus, isso na Bíblia era como gestação. Então o Jesus, que ainda não era Jesus, o Emanuel, o menino que nos foi dado, estava na expectativa da sua chegada. Por isso que Deus disse que era como gravidez. A nação de Israel, povo de Deus, estava como que? Grávido. Israel, a nação, estava grávida. De quem? Do Emanuel. Só que é uma gravidez espiritual. Não é de 9 meses, não. É de milênios. Milênios, aguardando, vir aquele que seria o prometido. Tal qual assim, vamos dizer, Abraão e Sara, né? Esperou 25 anos vir o prometido filho deles. Mas o prometido filho de Deus e o nosso Redentor levou milhares de anos. Entretanto, Deus não tem pressa, Deus vai fazer a sua obra como tem que fazer. Diz a palavra que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Isso aí é Gálatas capítulo 4, só fiz menção. Mas retornemos à gravidez de Jesus. Isso é citado, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 12. Peço, irmãos, para abrirem. Quando no verso 1 diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Essa mulher vestida do sol, por favor, não entendo que é Maria, não. Quem que é mesmo? É Israel, o povo de Deus, a nação santa, representada nessa mulher vestida do sol, que já estava grávida há muito tempo, disse já. E observem que a continuidade da visão mostra no verso 3 e 4: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou-os após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O dragão, o diabo, que já tinha a promessa de Deus, sentença lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele estava atento a todos que nasciam, vamos dizer assim, no mundo. Atento. Ele olhava para todo mundo. Depois que Deus fez a promessa a Davi, aí ele parou de olhar para todo mundo e começou a olhar só na descendência de Davi. Vem da família de Davi. Deus falou, Deus cumpre, Deus não muda. O diabo sabe
Deus não é de duas palavras, Deus é de uma palavra só. Mas continuemos. Tanto assim que vem o momento de Jesus nascer. Aqui em Apocalipse vai ser rápido, e eu vou dar em detalhes nos versos seguintes. O verso 5 diz: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É Jesus que assentou-se à direita do Pai na glória celestial. O diabo não conseguiu nada contra Jesus, nem quanto criança, nem quanto adulto. Verso 6 vou citar para uma afirmativa. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Por esse fato, e pelo fato do verso 1 dizer que a mulher era vestida do sol, tendo uma lua debaixo de seus pés e a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, está notório que não é Maria, a mulher, é a igreja, representada pelas 12 tribos de Israel, as 12 estrelas, vestida do sol, ou seja, tem a glória de Deus. Estava com a lua debaixo dos pés, significando que é escabelo dos seus pés, porque a lua representa a igreja. Não tem luz própria, mas reflete a luz que vem de Deus para o mundo. E fugiu para o deserto. Maria fugiu para o deserto depois que gerou Jesus? Não. Isso aqui é sentido espiritual. A igreja protegida por Deus no deserto. É figurado. Nós estamos no mundo, irmãos, estamos em Guaratinguetá, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, onde estivermos, nós não podemos estar nestas cidades. Nós precisamos sim estar no deserto, fora do mundo, ainda que habitando no mundo, porque não somos do mundo. É a alegoria que temos lá do povo de Israel, que foi chamado por Deus do Egito, sai do Egito e vem para o deserto. Lá no deserto é que o povo encontrou-se com Deus no Monte Horebe. É o sentido e o significado da igreja indo para o deserto. Mas, irmãos, voltemos para dar mais detalhes. E voltando, vamos para Lucas capítulo 1, o Evangelho. O Evangelho de Lucas é rico em detalhes. Inclusive, quando Lucas faz a dedicação ou dá a orientação do sentido e objetivo desta sua carta, que não é carta, mas seria também, que é citado como o Evangelho segundo Lucas, ele disse que indagou diligentemente para depois escrever todos os fatos, porque Lucas não viu tudo. Lucas não foi apóstolo de Jesus, não foi. Foi um dos cooperadores de Paulo. Mas vamos lá. O que diz aqui em Lucas capítulo 1? Observem dando em detalhes, desde um pouco antes. No verso 5, nós temos um título: Anúncio do nascimento de João. Zacarias, um sacerdote, portanto levita, tem a visita de um anjo que lhe diz que a sua mulher Isabel ia ter um filho na sua velhice, e o nome dele deveria ser João. Ele tinha uma missão toda especial, que era anunciar o Salvador. Então já era o momento último para Jesus vir ao mundo. Então é anunciado João. Passando a página, no capítulo 1 de Lucas, no verso 26, o título diz aqui: Anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel vai a Nazaré, uma cidade da Galileia, longe de Jerusalém, para falar com uma virgem, verso 27, desposada com varão. Hoje seria como que uma noiva. Naquele tempo tinha noivado como nós fazemos hoje. Se tratava os dois, ou as famílias tratavam, os pais tratavam, fulano é de ciclano, ciclano de fulano, tá bom? Tá certo assim? Tá. E ficava desposado já, só esperava o tempo certo para os dois serem ajuntados, serem dados um ao outro. E Maria já estava desposada com José, só que não tinha sido entregue ainda a ele. Mas o anjo vai anunciar a Maria que ela tinha sido escolhida, para que em seu ventre
o Verbo se fizesse carne para habitar entre nós. A glória, irmão, não é de Maria, a glória é de Deus. Maria, sim, tem uma grande glória e honra, no sentido de ser a figura da igreja. Como Abraão foi figura de Deus, como Isaac foi figura de Jesus, como Davi foi figura de Jesus rei, como Salomão foi figura de Jesus sábio, e assim sucessivamente. Maria também foi uma mulher, figura da igreja. A igreja que espiritualmente já estava grávida há muito tempo de Jesus, agora já estava o tempo de ser manifesto ao mundo. E em particular é dito aqui que já era o 6º mês da gravidez de Isabel. Isabel, parente de Maria. Terminou aqueles momentos quando Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Ela se entregou voluntariamente para aquilo, para que no seu ventre fosse concebido o Filho de Deus. E foi dito: por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus, voltando às origens da palavra, seria Jeová é salvação. Esse seria o significado do nome Jesus. Mas voltemos, irmãos. Maria, então, sabendo daquelas novas e de que sua prima Isabel estava já no 6º mês de gravidez, era estéril e era idosa, ela deixa a sua casa, a sua cidade, e vai encontrar-se com a prima para que fazer visita e também assisti-la naqueles momentos últimos da gravidez. É o que nós temos ali no verso 39 do capítulo 1 de Lucas. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ou seja, o que estava no ventre de Isabel, aquele neném já de 6 meses, né? 6 meses, mais alguma coisa, cheia do Espírito de Deus, reconheceu quando o Senhor chegava naquela casa, no ventre de Maria. Um feto pequenininho, de poucas horas, poucos dias, não sei, mas o Espírito de Deus sabe todas as coisas. E o Espírito de Deus estava em João Batista, depois vai ser o João Batista, percebeu e alegra-se e saúda ela a Maria, dizendo: bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Verso 45. E entre o 46, quando Maria canta, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E segue, irmãos, os fatos. No capítulo 1 de Lucas, nós temos o nascimento de João Batista. E aqui nessas palavras que eu deixo para os irmãos lerem em casa, muito bonito, irmãos. Zacarias profetiza sobre a missão daquele menino, dizendo claramente que aquele menino era aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E eu acho bonito uma expressão, chamar a atenção dos irmãos, quando diz aqui, uma passagem, no verso 78, quando diz: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse é Jesus. Mas observe como que ele chamou a Jesus. Ele chamou a Jesus de quem mesmo? Oriente do Alto. O que é Oriente, irmãos, para nós? É somente um ponto cardeal? Atenção, Oriente para nós é do lado que surge o sol. O que Zacarias, pai de João Batista, está dizendo é isso aqui, que pelas entranhas da misericórdia de Deus, a luz do alto, do céu, veio alumiar
aos que estão em trevas e sombra de morte na terra. Quem é Jesus? Oriente do alto. Quem é Jesus? O sol nascente, que vinha iluminar agora a terra. São palavras bonitas para nós entendermos a obra de Deus em Jesus. Mas continuemos, irmãos. Nesse ponto quero fazer uma interrupção em Lucas e vamos para Mateus capítulo 1. Aqui é interessante, são fatos, detalhes assim pequenos, mas nós entendemos como que a Bíblia é simples na sua narrativa. Qual a diferença de idade entre João Batista e Jesus? 6 meses. 6 meses. Maria deixou a sua cidade Nazaré e foi para as montanhas, onde morava a prima Isabel. Ficou com ela até nascer João Batista. Quando ela retornou para Nazaré, quanto tempo tinha passado? No mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses. Como que estava ela? Já notoriamente, aos olhos de todo mundo, evidente, na situação de gestação. Agora observe, o noivo ou o desposado José, depois de 3 meses mais ou menos, vê Maria retornando das montanhas da Galileia e a vê como? Grávida. Ele lá nos seus pensamentos começa a imaginar, bom, ela é minha esposa, só que ainda não fomos dados um ao outro, então não fui eu. Quem é que fez que ela entrasse em gestação? E ficou maquinando, o que eu vou fazer? Eu vou botar a boca no trombone. Não é assim que diz aqui, uma expressão, abrir o assunto. Se ele abrisse a boca, Maria era apedrejada, porque a lei diz que a mulher desposada que fosse infiel era morta a pedras. É a lei. Então José ficou lá. O que eu vou fazer? Vou fugir. Vamos embora. Qualquer coisa, Maria é santinha, tudo bem, e eu que sou o vilão, eu que sou o culpado, irresponsável. Deixei a Maria grávida e não vim assumir o problema. E tentou fugir. Mas maquinando ele isto no seu pensamento, veio o anjo e diz para ele: José, não deixe Maria, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Verso 19 do capítulo 1 de Mateus. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, abria a situação de uma possível falta de Maria, intentou deixá-la secretamente. Verso 20: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui o anjo aparecendo a José declara direitinho o que estava acontecendo. Não deixa Maria não, aquilo é a obra de Deus. Sim, no verso 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É isso que está se cumprindo. E chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verso 24: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E o verso 25: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E pôs-lhe por nome Jesus. Até esse detalhe do José, né? Até esse detalhe está na sequência. Mais que natural, simples a narrativa da Bíblia. Mas voltemos, irmãos, a Lucas, capítulo 2, e vamos ver mais alguma coisa. Capítulo 2 fala do nascimento de Jesus. E agora? Maria está onde? Em Nazaré. Nazaré fica onde? Na Galileia. Entre a Galileia e Judeia, onde estava Jerusalém, tem uma distância grande,
passando por Samaria. Maria grávida, os meses estão avançando, e José com Maria descansados lá em Nazaré. Mas o profeta tinha dito que tinha que nascer em Belém. Miqueias capítulo 5. Belém, cidade pequena, entre outras mais, vamos dizer assim, sem muito significado, mas era de Belém que viria o guia do povo de Israel. Está escrito assim. E agora? Era fácil, né? Deus mandava o Gabriel de novo lá. Gabriel, vai outra vez lá falar com Maria e José. Faz coisa para sair de lá e ir embora lá para Belém, que o neném tem que nascer em Belém. Deus não fez assim não. Deus fez outra coisa. Falou com o imperador romano. Imperador romano, decrete aí. Todo mundo vai se alistar. Vamos fazer um censo de todo o Império Romano, mas cada um tem que fazer na sua cidade. Decreta. Ah, imperador, boa ideia. Que ideia boa que eu tive. Pensou ele que era dele, mas era Deus falando por ele. E houve, irmão, um reboliço no mundo inteiro. Um monte de gente viajando, porque todo mundo tinha que voltar para sua terra de nascimento, para dar o seu nome. Eu estou aqui no Império Romano também. E por isso, já em estado avançado nos dias, na gestação, Maria com José sai de Nazaré, naquela condução de antigamente, para ir para Belém, porque José era da tribo de Judá, da família de Davi, e tinha que se alistar em Belém. Não entenderam? Deus não erra, né? Deus não erra. Pode ser até, vou dizer assim, mas é coisa minha. Vai ver que Satanás estava vigiando todo mundo, todas as grávidas. Não está escrito na Bíblia isso não. Ele está lá em Belém, está escrito que vai nascer em Belém é essa, aquela outra. E ficava procurando qual vai ser aquela que, por quem virá o Salvador do mundo. Que nada, está lá em Nazaré. Deus escondeu. Deus sabe esconder, irmãos, quem ele tem que proteger do mal. Na hora certinha, Maria chega em Belém, na conta de dar a luz ao seu filho primogênito, Jesus. Só que não tinha lugar em casa nenhuma, não tinha hotel, foi algum lugar como uma estrebaria, porque Jesus teve por berço uma manjedoura. O que é manjedoura? Coxo mal preparado. Então um coxinho, onde animais comem, onde se coloca hoje a ração, né? Antigamente não colocava ração, antigamente era capim, era milho, era outras coisas lá. Ali foi que Maria colocou a Jesus, nesse lugar. Foi chegar, a cidade estava cheia por causa do censo, todo mundo que era de Belém voltando para Belém para deixar o seu nome, não teve lugar para eles. Mas enquanto estava ali acontecendo esse fato de Jesus ser manifesto ao mundo, o Emanuel, Deus conosco, tão sem capacidade de defesa como criança, acontecia mais alguma coisa ao redor, porque diz a palavra assim que no versos 8 em diante, alguns pastores que estavam fazendo a vigília da noite, cuidando dos seus rebanhos, viram a visão de um anjo que lhes aparecia e dizia para ele: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Estou lendo o verso 10. Que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, num coxo. Verso 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Como é mesmo? Paz na terra, boa vontade para com os homens. Cuidado, os homens são facilmente tendentes a desviar de Deus, das suas palavras. O assunto é esse: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. E muitas vezes o pessoal canta por aí: glória a Deus nas alturas,
paz na terra aos homens de boa vontade. Não tinha homem de boa vontade nenhuma. Deus olhou do céu abaixo e não viu um justo sequer. Não, a boa vontade é de Deus para os homens perdidos. Boa vontade de Deus para com os homens. Aí vão os pastores procurar em Belém e acham de fato Jesus, Maria, José. E Jesus numa manjedoura enrolado em panos. Em panos. Agora observe, a Maria que tinha tido aquela visita do anjo antes, José que teve aquele sonho, agora de repente na noite que estão sós, como que abandonados no mundo inteiro, ninguém os recebeu, nem para pousada de uma noite. De repente começa a entrar um pastor, outro mais outro, vários pastores, dizendo: um anjo, um exército celestial nos avisou que o Salvador está aqui. E Maria guardou no seu coração. E José viu: ainda bem que eu não deixei Maria mesmo. É obra de Deus. É obra de Deus. Mas, irmãos, continuando. Lucas, ainda capítulo 2, dá outros detalhes importantes. Como o verso 21. Os dias vão passando. Aquela história do censo acaba-se. E diz aqui: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Porque a lei determinava isso. Foi o pacto de Deus com Abraão. No 8º dia, todo menino, todo macho que nascer na sua casa será circuncidado. É aquela operação da fimose. Este era o acordo, o trato de Deus com Abraão. A marca do sangue na vida e na geração dos que são de Abraão. E então, no 8º dia, deram-lhe o nome de Jesus. É o costume. Um fato a lei e outro fato o costume de dar o nome, Jesus. Passaram-se 8 dias. Mas a lei determinava mais algumas coisas, como por exemplo, que a criança fosse apresentada a Deus. Mas a lei também dizia que a mulher não podia de forma nenhuma ir ao templo por 40 dias, porque estava no seu fluxo de sangue, que era como imundícia. Então, devido à pureza e santidade de Deus, ela só poderia voltar a algum contato com o templo somente após 40 dias. E aqui temos, verso 22. E cumprindo-se os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Vou ler de novo o verso 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Verso 23, segundo está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Por favor, o verso 22 está falando que a purificação era de quem mesmo? Se nós olharmos só o verso 22, ficamos em dúvida se a purificação é da criança ou se é de Maria. Mas precisamos conhecer a lei, que lá em Levítico, mais ou menos no capítulo 12, 13, 14, por ali, vai dizer bem claro: a mulher não pode ir ao templo, senão aos 40 dias. Mesmo assim, verso 24, para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Com 40 dias, 1 mês e 10 dias, cumpriu então o que nós chamamos de resguardo, mas na lei era purificação. Maria foi ao templo para apresentar o sacrifício. Quanta gente diz que Maria é concebida sem pecado? Falta contra Deus, porque Deus olhou de cima e embaixo e não viu nenhum justo sequer, nem Maria, tanto que ela clamou naquele dia: Deus meu Salvador. E no dia da sua purificação, ela foi apresentar a Deus o sacrifício de expiação do pecado, determinado pela lei. E aqui vemos que ela era pobre. Por que ela era pobre? Ela apresentou o que como expiação do pecado?
2 pombinhos, 2 rolinhas. Isso eram os pobres que apresentavam, que não tinha dinheiro bastante para apresentar um carneiro, um novilho, um bode. Quem não pode animais de porte maior, oferece 2 pombinhos ou 2 rolinhas, que com uma boa arapuca a gente pega. Não é assim? Então mostra que eles eram pobres. 40 dias. Ele estava onde mesmo? Em Jerusalém, apresentando Jesus no templo. Saíram de Belém e foram a Jerusalém apresentar Jesus. Só que Belém a Jerusalém não é uma grande distância, irmãos. É uma distância pequena, como de um bairro em Guaratinguetá para outro bairro numa distância devida. Tá claro? Tá bom. 40 dias Jesus está em Jerusalém. Segue fatos bonitos aqui também, nesse capítulo 2, mas não vou citar isso. Vamos continuar perseguindo a história. Voltemos a Mateus. Vai dar outros detalhes no capítulo 2. Verso 1, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Esses magos, mano, não é feiticeiro, não. A palavra magos refere-se a entendidos, cientistas, astrônomos ou qualquer coisa assim. Eram pessoas entendidas. Vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Sai esses magos, não diz que é 3. Não diz que é 3. Sai lá do Oriente, atravessa as distâncias daquele tempo difícil, sem facilidade de comunicação, e vão bater lá na Judeia, em Jerusalém, e perguntar onde é nascido o Rei dos Judeus. E vai perguntar para Herodes, um inimigo terrível da verdade. Herodes, para e... que negócio é esse? E a Jerusalém, capital religiosa do povo judeu, se alvoroçou. Rei dos Judeus nasceu. Herodes estava em declarado adultério, e nem era judeu Herodes, e nem a companheira dele. Aí foi aquele alvoroço. Herodes chamou os magos e, com sabedoria e astúcia, pegou todos os dados. Quando é que vocês viram? Quando apareceu a estrela? Foi em tal época mais ou menos? Tanto tempo assim atrás. Herodes falou assim: tá bom, mas vamos continuar a procurá-lo, e quando vocês acharem, me avisam onde que é, que eu também quero adorá-lo. Alguém, naturalmente, procurando a Bíblia Sagrada, que naquele tempo não era o Novo Testamento, era só o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, pesquisando a Bíblia, puderam dizer: olha, onde que o Messias há de nascer, está escrito em Belém. Em Belém? É em Belém. Os magos pegaram a sua bagagem e foram caminhando para Belém. Gozado, ninguém foi com eles. Não estou entendendo o que eu estou dizendo? Se nasceu o Salvador, o Redentor, o prometido, o desejado das nações, que os profetas falaram, o Emanuel, era para toda Jerusalém ir atrás, todo mundo para Belém, vamos ver onde é que nasceu. Que povo mais incrédulo, ninguém foi. Os magos foram sozinhos, não tiveram nenhum guia para levá-los, sozinhos, para Belém. Irmãos, sabe que Jesus nascesse hoje, nós íamos continuar do mesmo jeito, ninguém ia ver lá em Belém se Jesus nasceu mesmo? Difícil, né? Entender uns particulares da ingratidão humana, da falta de fé e compreensão das coisas de Deus. Ninguém foi. Verso 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram. Verso 9 do capítulo 2 de Mateus. Partiram, e eis que, atenção, a estrela que tinham visto no Oriente e adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Atenção, agora Deus providenciou um guia para eles. Saíram do Oriente, é lá nos judeus que nasceu o rei. Vimos a sua estrela, entenderam isto. São os mistérios de Deus, né, irmão? Como é que os magos lá no Oriente entenderam, olhando o céu, viram uma estrela e nasceu? Será que é por causa daquela profecia de Jacó?
a profecia que também que está de Balaão, uma estrela procederá de Jacó. Olha, uma estrela procederá de Jacó. Será que é isso? Ou tem outras escrituras que nós não estamos lembrando no momento, ou não estamos despertos para elas que falam disso? Mas eles entenderam de alguma forma. E viram a estrela quando saíram de Jerusalém, que os conduziu à noite para Belém. E parou no lugar onde Jesus estava. Onde é que Jesus estava mesmo? Onde? Onde? Digam para mim. Não era mais estrebaria, não. No capítulo 2 de Mateus, verso 11 diz: entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe deram dádivas, ouro, incenso e mirra. Uma casa. Os dias tinham passado. Jesus com Maria e José estavam ali já há 40 dias para mais. Viram o menino, adoraram o menino, e depois lhe deram dádivas, ouro, incenso e mirra. Por ser ouro, incenso e mirra, 3 coisas, dizem que são 3. Mas não fica com essa ideia não, viu? A Bíblia não disse, pronto. Não tira conclusão que defina. Porque o costume antigo era, os que iam fazer a visita levavam os mesmos presentes. Então o primeiro deu ouro, incenso e mirra. Veio o segundo, deu ouro, incenso e mirra. Não sei se foi mais. Fala, os magos estão no mínimo 2. Se fosse 3 mesmo, seria ouro, incenso e mirra também o terceiro. Tivesse um quarto, ouro, incenso e mirra. É um caso de etiqueta. Nenhum vai dar presente diferente do outro para não ficar como que se gloriando do valor do seu presente sobre o outro. Apresentam-se sempre os mesmos presentes: ouro, incenso e mirra. E esses 3 elementos têm significados também. Tem significados de realeza, sacerdócio. Tem significados. Precisamos tomar cuidado com isso. Mas, continuando, verso 12: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Os magos não voltaram a Jerusalém, foram avisados em sonho: não volta a Herodes. E eles se retiraram. Verso 13: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Lembra-se daquele dragão? Lembra-se? Que estava perto da que estava grávida para gerar a criança? O dragão está perseguindo tudo. Agora, pronto. Ele já tem um instrumento lá que é o Herodes, já sabe mais ou menos onde que é em Belém. Vou dar um jeito de acabar com esse menino. Só que Deus vai na frente. Já mandou os magos para um lado, José para o Egito, e diz aqui a palavra, então, verso 16: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, quanto tempo já devia ter Jesus? Herodes procurou matar todo mundo que tivesse 2 anos para baixo. Então ele, quando ele perguntou para os magos, ele deduziu: essa criança não tem mais do que 2 anos. Então, de 2 anos para baixo, manda matar todo mundo. Só que Jesus já estava longe. Era o dragão, o diabo, impulsionando Herodes a fazer esse assassinato de inocentes, porque procurava matar Jesus, mas o diabo nunca consegue contra Deus vitória alguma. Nem na cruz foi vitória dele, foi vitória nossa. Era a nossa redenção. É aqui que nós temos o quadro geral em torno de Jesus. Entenderam isso?
Entenderam a sequência? Direitinho? Mas eu queria fazer uma observação, que nós precisamos ter cuidado. É patente hoje no mundo a existência de Jesus. Creiam ou não creiam, sigam ou não sigam. E tudo que se refere às coisas de Deus, irmãos, ainda que possa ter um sentido bonito e uma intenção boa, como essa do Natal, o nascimento de Jesus, entretanto o mundo todo trabalha contra. Quem é que lembrou de Jesus hoje? Ou a preocupação não foi o presente? Foi o comércio? Onde está mais barato? Qual a oferta maior? Não estou entendendo? Cuidado para nós não esquecermos. Não foi em 25 de dezembro que Jesus nasceu. Nunca, nunca e nunca. Nunca. É só ver as histórias da Bíblia mesmo. Quando Jesus nasceu, quando Jesus morreu, que época mais ou menos que foi essas coisas apresentadas, a gente vai ver que nunca foi numa época como dezembro. Época difícil em Jerusalém, na Judéia, na Palestina. Parece que era inverno. Não seria ali. Nunca seria. Nunca. E depois pelas datas festivas de Jerusalém, nunca foi em dezembro. Nenhum apóstolo, nenhum evangelista, ninguém faz menção. Isso aí foi criado por alguém. Precisamos ter cuidado. A criação desta festa, irmão, foi boa no sentido de fazer notório ao mundo a vinda de Jesus, ainda que nem todos prestem atenção, porque a batalha do mal é, quando apresenta uma boa ideia, é desfazer. É desfazer. Tal qual na Páscoa. Existe uma festa ordenada por Deus, Páscoa. Interessante. Natal e Páscoa são épocas que se faz menção dessas datas significativas no mundo todo. Até quem não é cristão guarda o Natal e guarda a Páscoa, será também? Ou tem alguma coisa alusiva a isto? Mas entretanto o batalhar das coisas não é enaltecer Jesus. Fica Natal, Natal, e começam os disfarces, as distrações do sentido principal. Quais são as distrações? O presente, o Papai Noel, e sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Tudo isso são artimanhas das trevas para ocultar, ainda que não é 25 de dezembro, ocultar que um dia Deus mandou seu Filho ao mundo. A árvore de Natal é perigosa, porque é do culto das árvores do passado. Tanta coisa, irmão, que começa a infiltrar para tirar o sentido principal. E nós precisamos tomar cuidado, irmão, senão nós somos envolvidos também. Páscoa não é mais Jesus morto na sexta-feira, agora é coelho chocolate em forma de ovo no domingo. Páscoa está escrito, é morte de Jesus, sexta-feira. E já estão fazendo no domingo, dizendo que é a ressurreição de Jesus, totalmente atrapalhado. E o Natal, infelizmente, à medida que os anos vão avançando, vai perdendo o sentido no seio da igreja, do nascimento ou vinda de Jesus ao mundo. Perde-se isto. Vão vigiar, para quando falar que é Natal, etc., não fica muito envolvido com essas coisas não. Procure lembrar de Jesus, senão não tem sentido, irmãos. É uma falsidade, é uma hipocrisia. Falamos Natal de Jesus, mas ele nem é lembrado, nem é festejado, nem nada. Precisamos tomar esse cuidado. E essas coisinhas que vai envolvendo, tira a simplicidade do Evangelho, a simplicidade que há em Cristo, e cria uma ilusão, um mundaréu de situações. Está claro? Cuidado. O centro de uma festa tem que ser Jesus, não pode ser outra coisa. Voltando ainda nesse particular, nós entendemos a realidade das coisas de Deus. As festas sagradas, festas determinadas para o cristianismo, estão na Bíblia. Está em Levítico, capítulo 23, nós já estudamos em tempos passados. Vamos abrindo a Bíblia em Levítico, capítulo 23, temos as festas do povo de Deus. E quais são as festas? Vou ler aqui, capítulo 23. O sábado, a Páscoa, junto com a Páscoa, em sequência, tem a festa dos pães asmos, 3.
As primícias, 4. Verso 16 de Levítico. Depois vem a festa das semanas, 7 semanas inteiras. E no 50º dia, era um dia especial de festa determinada por Deus. Era o Pentecostes, 50 dias, 7 semanas inteiras, e o dia seguinte era festivo. Tinha que ser guardado pelo povo de Deus. No verso 24, vem outra festa. No sétimo, mês sétimo, no primeiro dia do mês, é dia de memória de júbilo, outra festa. No verso 26 tem o título, outra festa, o dia da expiação. Era no dia 10 do sétimo mês, dia 10. E depois no verso 40, a festa das cabanas. Essas são as festas ordenadas por Deus. E eu pergunto, onde é que está aqui o nascimento do Emanuel? Está escrito? Não está escrito. Precisamos tomar esse cuidado, porque a festa de Natal, irmãos, é uma coisa muito grande, como eu disse, espalhando-se pelo mundo inteiro, até no mundo não cristão. Mas o que Deus faz mais questão que nós comemoremos não é o nascimento. Alguém pode me dizer o que é que Deus faz questão que nós comemoremos? É a morte. Porque se há uma ordem declarada de Jesus quanto às festas, as solenidades que têm que ser relembradas, esta é determinada. Toda vez que comerdes e beberdes, fazer memória de mim. Porque isso fazendo, estareis anunciando a minha morte. Então, quando daqui a pouco muitos de nós poderemos estar numa mesa mais caprichadinha, comendo alguma coisa, não é para fazer anúncio do nascimento, não, é para fazer anúncio de quê? Da morte. Porque a vitória grande de Deus e nossa é a morte de Jesus, e não o seu nascimento. E muitos poeticamente, de uma forma que parece tão sensível, dizer, vamos adorar o menino rei, mas não é menino mais, nunca foi, ele é o pai da eternidade. E muitos não se dobram diante dele como rei e senhor e juiz no último dia. Fica essa fantasia de Maria, mãezinha de um menininho. Cuidado, ele é tremendo. Vamos ler Naum para ver como é que Deus é tremendo. Deus é tremendo. E muitos querem disfarçar as coisas, fazer por menos. E precisamos ter cuidado. Deus é tremendo. Não é menino num coxinho, numa estrebaria. Não, não, não. Ele é o Senhor dos senhores e está sentado no trono da glória. Mas muitos não querem reconhecer isso. Fica poeticamente essas coisinhas de criança. Mas cuidado, o mundo precisa reconhecer que aquele que veio um dia e como menino esteve, não é mais menino, e não vem como menino não. Ele vai sentar-se no trono e vai separar a esquerda e a direita. Naquele dia não adianta ele com palavras doces não, menino Jesus. Não, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Só essa observação, mas nós não perdemos o sentido real das coisas de Deus. Nós não perdemos o sentido real. Abrindo Apocalipse capítulo 5, já estou para encerrar já. Apocalipse capítulo 5, quando os céus se alvoroçam, não é pelo menino que nasceu. Os céus se alvoroçam pelo... Deixa eu ler melhor aqui. Verso 6 do capítulo 5 de Apocalipse. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E o verso 9 diz, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Mais à frente ainda, no verso 11 diz, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto
de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graças. Voltando a página um pouquinho no capítulo 1, verso 18, quando Jesus se apresenta, como é que ele se apresenta? Verso 18 do capítulo 1. E o que vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Como é que Jesus se apresenta? Como que foi morto, mas está vivo. Está vivo para todo o sempre. Se formos ainda mais à frente, em Apocalipse capítulo 12, naquele capítulo 12 também os céus entram em louvor e citam a vitória do povo de Deus, a vitória de Deus sobre o mal, sobre as trevas, sobre a morte. E o verso 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Sangue fala da morte, do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos fazer festa assim. Na presença de Deus há razões para 1001 festas, mas todas elas devem se enquadrar naquelas festas do capítulo 23 de Levítico, inclusive a festa de hoje, que seja do sétimo mês, primeiro dia do sétimo mês, que na Bíblia está escrito, é para nós lembrarmos, festa de memória de júbilo, festa de memória de motivos de alegria. Que seja então hoje uma festa, como que é? De memória de júbilo. Seja, mas lembremos, o principal dessas festas sempre será a morte de Cristo Jesus. A morte de Jesus. Nisso aí está o trunfo dos céus e o nosso trunfo, e a razão pelo que também herdaremos os céus e a vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.